As portas do elevador se abriram no andar errado. E a primeira coisa que Mariana notou foi como aqueles homens de terno pareciam deslocados demais, com as mãos pairando perto da cintura, os pontos de comunicação nos ouvidos excessivamente óbvios, e os olhos frios demais para serem da segurança do hotel. A segunda coisa que ela percebeu foi o homem que eles estavam cercando. Aquele cuja calma era mais aterrorizante do que as armas deles. E a terceira coisa que ela notou, a coisa que deveria tê-la feito apertar o botão de fechar as portas e correr, foi que os olhos escuros dele já haviam se fixado nos dela com o tipo de foco que dizia que ela acabara de se tornar um problema que ele teria que resolver. O dedo de Mariana já estava se movendo em direção ao painel quando sua boca tomou uma decisão que seu cérebro não havia aprovado. Senhor, desculpe muito pelo atraso. A produção tem sido um caos completo. Ela saiu do elevador como se pertencesse àquele lugar, com a prancheta debaixo do braço e o crachá balançando na corrente. 27º andar, nível da cobertura, completamente restrito. E ela simplesmente entrou direto no que claramente não era uma reunião de produção. O homem no centro, aquele com a calma perturbadora, não se moveu. Mas algo mudou na expressão dele, algo que parecia quase como cálculo. Não estávamos esperando uma assistente. Um dos seguranças falsos deu um passo à frente, as mãos ainda perto da cintura. Eu sei. Mariana forçou vivacidade na voz. O mesmo tom que ela havia usado a manhã toda, acalmando clientes furiosos e diretores estressados. O cronograma foi antecipado. Vocês sabem como são essas gravações comerciais. Um caos total. Tenho a lista de chamadas atualizada se precisarem verificar. Ela ergueu a prancheta como se fosse um escudo. O segurança falso olhou para o homem no centro, esperando permissão. Foi quando Mariana entendeu. Esses homens não estavam controlando aquele andar. Eles estavam controlando ele. Os olhos do homem permaneceram nela, escuros e inescrutáveis. O terno dele era perfeitamente talhado, a postura relaxada apesar de estar cercado. Ele parecia estar esperando algo, testando algo. Qual empresa de produção? Ele perguntou. A voz era tranquila, controlada, com um sotaque que ela não conseguia identificar direito. Talvez italiano, ou algo próximo disso. Mídia Horizonte. Mariana disse imediatamente, citando a empresa que os havia contratado para o hotel. Estamos gravando a campanha do lobby hoje, mas eles queriam imagens extras das suítes da cobertura para o pacote de marketing de luxo. Ela olhou para os seguranças falsos, deixou confusão entrar na voz. Achei que a segurança do hotel deveria me encontrar aqui. Um dos guardas mudou o peso de um pé para o outro. Mariana havia criado dúvida, o suficiente. O homem no centro inclinou a cabeça ligeiramente. Você tem autorização para este andar. Acesso temporário. Mariana tocou no crachá. Válido apenas por hoje. A coordenadora de produção deveria ter ligado, mas honestamente nossa coordenadora não conseguiria organizar nenhuma fila de 2 carros, então não estou surpresa se ela esqueceu. A mentira saiu tão facilmente que a assustou. A boca dele quase se curvou. Quase. Mostre-me a lista de chamadas. Mariana entregou a prancheta. As mãos dela não tremeram. Isso era bom. Muito bom. Considerando que seu coração estava tentando perfurar suas costelas. Ele examinou rapidamente. Rápido demais para estar realmente lendo. Estava observando o rosto dela. Aqui diz que você está programada para o 14º andar, não para o 27º. O estômago de Mariana afundou. Certo. Sim. Ela pegou a prancheta de volta, fez uma demonstração de parecer confusa. Meu Deus, eu apertei o botão errado? Estou funcionando com 3 horas de sono e café ruim. Desculpa mesmo. Vou só. Você vai ficar. As palavras foram tranquilas, mas a pararam no meio do movimento. Ele olhou para os seguranças falsos. Ela está comigo. Vão verificar o elevador de serviço. 2 deles saíram imediatamente. O que havia questionado hesitou. Depois seguiu. As portas do elevador se fecharam. Eles estavam sozinhos.
Você não é uma assistente, ele disse. Sou uma AP, assistente de produção. Basicamente a mesma coisa, só que com salário pior e horas mais longas. Não é isso que eu quis dizer. Mariana sabia o que ele quis dizer. Ele deu um passo mais perto. Não ameaçador, apenas fechando a distância. Você não tem autorização para este andar. Você apertou o botão errado e, em vez de se desculpar e sair, você entrou em uma situação que não entendia e mentiu para homens armados. Outro passo. Ou você é incrivelmente estúpida ou é incrivelmente inteligente. Qual é? A garganta de Mariana estava seca. Sou uma estudante de cinema com 60 mil reais em dívidas estudantis e o aluguel vencendo na sexta. Não posso me dar ao luxo de ser estúpida. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente. O que você viu? O suficiente para saber que aqueles não eram seguranças de verdade. O suficiente para saber que você não está aqui por escolha. Mariana fez uma pausa. O suficiente para saber que se eu tivesse dado meia volta e saído, teria sido seguida. Garota inteligente. Não me sinto particularmente inteligente agora. Deveria. Ele estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ver os detalhes. A gravata precisamente ajustada, a leve tensão no maxilar, a maneira como sua mão esquerda descansava ao lado do corpo, enquanto a direita permanecia solta. Pronta. Você comprou tempo para si mesma. A maioria das pessoas entra em pânico. Você atuou. Eu estudo cinema. Performance é meio que o ponto. Me conte o que você realmente viu. Não foi um pedido. Mariana engoliu em seco. 3 homens, pontos de comunicação, mãos perto de armas ocultas, posicionados para controlar o acesso do elevador e as linhas de visão do corredor, observando você, não protegendo você. Ela encontrou os olhos dele. Eles estão te mantendo aqui, o que significa que alguém quer algo de você. E isso é alavancagem. Em qual andar você deveria estar? 14º. Montagem do salão de festas. Há quanto tempo você está trabalhando nessa gravação? Desde as 6 da manhã. Estamos no segundo dia de uma reserva de 3 dias. Quem é sua supervisora? Jenna Horizonte. Ela é a coordenadora de produção. Está lá embaixo gerenciando as tomadas do lobby. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Então pegue seu celular. O quê? Seu celular. Tire devagar. Mariana puxou do bolso. Ele estendeu a mão. Ela entregou. Ele desligou, removeu a parte de trás, tirou a bateria e o chip SIM com eficiência praticada e devolveu as peças. Você não vai ligar para ninguém. Não vai mandar mensagem para ninguém. Não vai acessar nada até eu dizer o contrário. Ok. Qual é seu nome? Mariana Santos. Brasileira. 3ª geração. Acho que meu bisavô era de Minas Gerais, mas nunca estive lá de verdade. Mariana. Ele disse como se estivesse testando o peso do nome. Eu sou Juliano Velcorso, e você acabou de entrar em uma situação que vai ficar complicada muito rapidamente. Mariana reuniu o que havia entendido. Esses homens fazem parte de um sindicato que está tentando forçá-lo a entrar em um acordo de negócios que você não quer. Eles estão usando este hotel como território neutro. Acham que você está contido. A voz de Juliano era estranhamente calma. Eles estão errados. O que eles querem? Território, contratos, controle. Ele olhou em direção ao elevador. E querem que pareça legítimo. É por isso que estamos aqui em vez de em algum lugar mais direto. Então você é... Mariana se interrompeu. Diga. Máfia. Algo próximo disso. As mãos de Mariana queriam tremer. Ela não deixou. E eles vão me matar porque eu te vi. Não imediatamente. Ele disse como se estivesse discutindo o clima. Primeiro, vão querer saber se você está trabalhando para mim. Se é uma infiltrada, se é vigilância. Não sou. Eu sei. Você está surpresa demais, honesta demais. Ele fez uma pausa. Mas eles não vão acreditar nisso. O que significa que você tem 2 opções. Pode tentar correr. Eles vão te pegar em 20 minutos e decidir que você é um risco. Ou pode ficar comigo e eu vou garantir que você sobreviva a isso. Isso não é uma escolha.
É um ultimato. Sim, Mariana queria argumentar. Queria exigir que ele a deixasse ir. Prometer que não diria nada. Jurar que esqueceria tudo. Mas ela não era estúpida. O que você precisa de mim? Ela perguntou. Algo mudou na expressão dele. Aprovação, talvez, ou respeito. O hotel. Você conhece o layout, o cronograma, quais portas são monitoradas, quais rotas a equipe usa, quando acontecem as trocas de turno. Tenho o cronograma completo de produção, listas de chamadas de todos os departamentos, códigos de acesso para corredores de serviço. Mariana fez uma pausa. Fizemos o reconhecimento deste lugar durante 2 semanas antes de começar a gravar. Então você é valiosa. O que acontece depois que isso terminar? Depende de quão bem você atuar. Preciso de garantias. A sobrancelha dele se levantou. Você está negociando. Você precisa de mim viva e útil. Eu preciso não desaparecer e não perder tudo pelo que trabalhei. Mariana manteve a voz firme. Tenho um filme de conclusão de curso para entregar em 3 semanas. Se eu não aparecer para o trabalho amanhã, perco este estágio. Se eu perder o estágio, não me formo. Se não me formar, desperdicei 4 anos e 60 mil reais por nada. Sua educação versus sua vida. Prioridade interessante. Minha educação é minha vida. Ele a estudou por um longo momento. Então pegou um celular, não o que os guardas conheceriam, Mariana percebeu, e digitou algo rapidamente. Vou te tirar deste prédio viva. Vou garantir que você não seja seguida. E quando isso acabar, vou garantir que seu estágio esteja protegido. Ele encontrou os olhos dela. Em troca, você faz exatamente o que eu mandar. Quando eu mandar, sem hesitação. Você não mente para mim. Você não corre. E você não fala com ninguém sobre o que acontece entre agora e quando eu disser que está livre? Como sei que você vai cumprir sua palavra? Você não sabe. Mas sou a única opção que você tem agora. Então você vai ter que confiar que estou mais interessado em sair daqui do que em machucar uma estudante de cinema. O elevador tocou. Eles estão voltando, ele disse baixinho. Então, aqui está o que vai acontecer. Você é minha assistente. Você trabalha comigo há 6 meses. É competente, discreta e perdoável. Você segue ordens. Não fala a menos que eu diga. Entendido? Entendido. Boa garota! As portas se abriram. 3 homens saíram. Não os mesmos de antes. Esses pareciam piores. Vê o corso. O da frente sorriu, mas não alcançou os olhos. Fazendo amizades. Ela está comigo, Juliano disse suavemente. Minha assistente, ela estava atrasada. Timing inconveniente. Inconveniente, na verdade, mas útil. O tom de Juliano era entediado, desdenhoso, como se Mariana fosse mobília. Ela tem acesso aos níveis de serviço. Podemos usar isso. Os olhos do homem deslizaram sobre Mariana. Avaliando, frios. Reviste ela. Um dos guardas deu um passo à frente. Juliano não se moveu. Ela já foi autorizada. Por quem? Por mim. A tensão se esticou fina. Então o homem sorriu novamente. Tudo bem, mas ela fica onde podemos vê-la. E se ela tentar qualquer coisa esperta, é problema seu. Entendido. O guarda recuou. Mariana não exalou. Ainda não. A mão de Juliano se acomodou na parte inferior das costas dela, guiando, não possessiva, mas firme. Vamos, temos trabalho a fazer. Mariana o seguiu pelo corredor, passando por portas que nunca havia visto antes, entrando em um mundo que nunca havia imaginado. E ela sabia com absoluta certeza que sua vida acabara de se dividir em antes e depois. Ela deveria ter corrido. O corredor estava silencioso de uma maneira que parecia planejada. Sem carrinhos de limpeza, sem conversa de hóspedes, apenas o zumbido baixo dos sistemas mecânicos do prédio e o som de sua batida cardíaca nos ouvidos. Juliano se movia como se fosse dono do espaço, mesmo que ambos soubessem que ele era um prisioneiro ali. Os 2 guardas seguiam a uma distância, perto o suficiente para monitorar, longe o suficiente para fingir que não estavam. Ele parou em uma porta marcada como acesso de serviço,
pessoal autorizado apenas, e produziu um cartão de acesso do bolso do paletó. Onde conseguiu isso? Mariana perguntou baixinho. Estou autorizado. Você está sendo mantido refém. Estou sendo temporariamente incomodado. A diferença. Ele passou o cartão. A fechadura clicou verde. A sala além era um corredor de serviço, estreito, utilitário, forrado com canos e painéis elétricos. Juliano não hesitou, movendo-se mais fundo no labirinto com a confiança de alguém que havia memorizado o layout. Eles viraram 3 esquinas antes que ele parasse no que parecia um armário de manutenção. Não era. Dentro, havia um pequeno centro de segurança, monitores mostrando vários andares do hotel, uma mesa com 2 laptops, cabos de carregamento e uma mochila que provavelmente continha coisas que Mariana não queria saber. Este é seu território neutro, Mariana disse. Esta é minha apólice de seguro. Ele gesticulou para a cadeira. Senta. Mariana sentou. Ele abriu feeds de câmera em um dos monitores. Lobby, salão de festas, elevadores de serviço, corredores da cobertura. Mariana reconheceu a montagem do salão imediatamente. Sua equipe estava lá embaixo, provavelmente se perguntando onde diabos ela havia desaparecido. Sua coordenadora de produção, Juliano disse. Jenna Horizonte, me conte sobre ela. Desorganizada, sobrecarregada, mal conseguindo manter essa gravação funcionando. Confiável? Mariana pensou sobre isso. Ela se importa com o projeto, mas está estressada o suficiente para provavelmente acreditar em qualquer desculpa que eu desse sobre onde estive. Bom, você vai ligar para ela em exatamente 1 hora e dizer que está lidando com uma emergência pessoal. Problema de família. Você estará de volta amanhã. Meu celular não funciona. Ele entregou um novo celular. Um descartável, provavelmente. Use este. Uma ligação, seja vaga. Não mencione este andar. Mariana pegou o telefone. O que acontece amanhã? Amanhã você volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Você mantém os olhos abertos. Você me conta se vê algo incomum. Incomum como o quê? Incomum como membros da equipe que não estão na sua lista de chamadas. Incomum como equipamento que não combina com seu inventário. Incomum como alguém fazendo perguntas demais sobre segurança do hotel ou andares restritos. O estômago de Mariana apertou. Você acha que eles infiltraram a gravação? Acho que eles são inteligentes o suficiente para usar qualquer cobertura disponível. E agora você está dando a eles cobertura perfeita. Dezenas de pessoas circulando pelo hotel com crachás de acesso total e caixas de equipamento que poderiam esconder qualquer coisa. Ele estava certo. Mariana estava tão focada em sobreviver à última hora que não havia pensado nas implicações maiores. O que você precisa que eu faça primeiro? Ele virou um dos monitores em direção a ela. Me conte sobre a cobertura de câmeras. Onde estão os pontos cegos? Mariana estudou os feeds. Este era território familiar. Durante o reconhecimento de 2 semanas, ela havia mapeado cada ângulo para a lista de tomadas. Os pontos cegos estão principalmente nos corredores de serviço. O hotel não monitora esses tão pesadamente porque a equipe os usa constantemente. Também há uma lacuna na cobertura entre a escadaria norte e a doca de carga. Mostre-me. Mariana se inclinou para a frente, apontando para a tela. Aqui, a câmera pega a porta, mas há um intervalo de 3 segundos antes que a próxima câmera pegue o corredor. Se você cronometrar direito, pode se mover entre elas sem ser visto. 3 segundos não é muito tempo. É suficiente se você for rápido. Mariana traçou a rota com o dedo. E há outra lacuna aqui, perto do elevador de carga. O ângulo da câmera está errado. É para pegar pessoas entrando, não pessoas usando o painel de acesso de serviço. Juliano ficou quieto por um momento. Então você memorizou tudo isso para uma gravação comercial. Memorizei porque nosso diretor de fotografia queria tomadas de rastreamento contínuas e eu precisava saber onde poderíamos passar cabos sem atrapalhar ninguém. Mariana fez uma pausa. E também porque sou paranoica sobre logística. Se algo der errado, quero conhecer todas as saídas. Paranoico é inteligente. Paranoico é exaustivo.
A boca dele quase se curvou. Quase. Há quanto tempo você trabalha nessas gravações? 2 anos. Este é meu maior projeto até agora. Ela olhou para ele. Ou era até cerca de 1 hora atrás. Você é boa nisso. Em quê? Ficar presa em situações de reféns. Em permanecer calma quando a maioria das pessoas entraria em pânico. Em ler uma situação e se adaptar. Ele abriu outro feed, o salão de festas. A equipe dela estava montando luzes para o que parecia uma tomada noturna. Em atuar quando importa. Havia algo no tom dele. Não exatamente aprovação, algo mais pesado. Você está me testando, Mariana disse. Sim. Para quê? Para ver se você é útil o suficiente para manter viva. Ele disse como se estivesse discutindo o clima. Até agora você está passando. Um arrepio desceu pela espinha de Mariana. E se eu falhar? Então teremos uma conversa diferente. Mariana não perguntou o que essa conversa envolveria. Em vez disso, voltou-se para os monitores. O que mais você precisa? Lista da equipe, elenco completo, nomes, posições. Há quanto tempo estão com a empresa? Não tenho isso memorizado, mas você sabe onde encontrar. Ela sabia. Jenna mantém uma planilha mestra. Ela é obcecada por informações de contato caso alguém não apareça. Você pode conseguir sem levantar suspeitas? Provavelmente. Estou sempre pedindo documentos aleatórios para ela. Ela não vai pensar 2 vezes. Bom. Ele abriu um laptop, puxou o que pareciam esquemas do hotel. Agora, preciso que você faça algo mais difícil. Preciso que você identifique quem na sua equipe não pertence. A respiração de Mariana parou. Você acha que alguém está fingindo fazer parte da produção? Acho que alguém foi adicionado à equipe nas últimas 48 horas. Alguém que tem acesso, mas não se encaixa direito. Ele ampliou o feed do salão. Observe. Mariana observou. A equipe se movia com eficiência praticada. Grips carregando sacos de areia. Eletricistas passando cabos. O diretor de fotografia verificando medidores de luz. Todo mundo tinha um propósito. Todo mundo se encaixava. Exceto ali, Mariana disse, apontando. Terceiro cara na equipe de iluminação. O que está enrolando o cabo? O que tem ele? Ele está fazendo errado. O cabo enrola sobre e sob para evitar dobras. Ele está fazendo laços pela mão. Isso é hora amadora. Juliano estreitou os olhos. Você pode dizer isso desse ângulo. Enrolei aproximadamente 1.200 metros de cabo nos últimos 2 anos. Sim, eu posso dizer. Mariana observou o cara se mover. E ele não está falando com ninguém. Membros reais da equipe nunca calam a boca. Estão constantemente coordenando, reclamando, fazendo piadas. Ele está trabalhando em silêncio. Pode ser tímido. Pode ser. Ou pode estar focado em algo diferente da montagem de iluminação. Juliano fez uma anotação no telefone. O que mais? Mariana estudou o feed com mais cuidado. A mulher de jaqueta preta perto da mesa de catering. Assistente de produção. É o que o crachá dela diz, mas nunca a vi antes. E conheço todo mundo da nossa equipe de APs. Trabalhamos juntos em turnos de 12 horas nas últimas 2 semanas. Mariana a observou servir café, examinar a sala. E ela não está fazendo trabalho de AP. Ela está observando. Você tem certeza? APs não ficam parados. Estamos sempre nos movendo, pegando café, movendo equipamento, atendendo chamadas de rádio. Ela está no mesmo lugar há 3 minutos. A expressão de Juliano mudou. Aprovação, definitivamente. Você tem olhos afiados. Tenho um diploma de cinema e dívidas estudantis esmagadoras. Atenção aos detalhes é sobrevivência. Ele quase sorriu. Realmente quase sorriu. Então o telefone dele vibrou. Ele olhou e o que viu fez seu maxilar apertar. Temos um problema. Que tipo de problema? O tipo em que eles acabaram de escalar. Ele mostrou a tela, uma mensagem de texto, sem nome de contato, apenas uma foto de Mariana entrando no elevador naquela manhã. Foto clara do rosto dela e do crachá. Eles sabem quem você é, Juliano disse baixinho. O que significa que vão agir em relação a você em breve? A garganta de Mariana secou. Agir como? Melhor caso, eles tentam usar você como alavancagem para me controlar. Pior caso, ele guardou o telefone.
Eles decidem que você é uma ponta solta. Eu não sei nada. Você sabe que eu estava sendo mantido. Você sabe os rostos deles. Você sabe o suficiente. Ele se levantou. O que significa que você fica comigo até isso ser resolvido? Por quanto tempo? 48 horas. Talvez menos se agirmos rápido. Os olhos dele permaneceram fixos nos dela. Sua gravação termina amanhã à noite. Depois disso, eles vão esperar que você saia com sua equipe. Precisamos terminar isso antes disso. O cronograma atingiu Mariana. 2 dias. 2 dias para resolver um problema que ela não entendia completamente em um mundo em que havia tropeçado por acidente. Não posso simplesmente desaparecer. Tenho trabalho. Tenho aula. Tenho. Você tem cerca de 6 horas antes que eles façam o próximo movimento. Então, você vai fazer aquela ligação para sua coordenadora, dizer a ela que tem uma emergência de família e então vai ficar exatamente onde eu possa te ver. Isso não é um pedido. Não, não é. Mariana queria argumentar. Queria exigir que ele a deixasse ir. Prometer que ficaria quieta. Jurar que esqueceria tudo. Mas a foto no telefone dele dizia tudo o que ela precisava saber. Ela já estava profunda demais. Tudo bem, ela disse. Mas se eu perder meu estágio por causa disso, você não vai perder. Ele entregou o telefone descartável. Faça a ligação. Seja convincente. Mariana pegou o telefone. As mãos estavam firmes, mas o coração martelava. Jenna atendeu no segundo toque. Mariana, onde diabos você está? Temos a montagem do lobby desmoronando e preciso de alguém que realmente saiba ler um medidor de luz. Jenna, desculpa muito. Tive uma emergência de família. Tive que sair. Silêncio depois. Que tipo de emergência? Meu irmão. A mentira saiu facilmente. Fácil demais. Ele está no hospital. Estou no Hospital das Clínicas agora em São Paulo. Não sei quando vou poder voltar. Meu Deus, Mariana, ele está bem? Estão fazendo exames. Vou saber mais em breve. Mariana forçou a voz a rachar levemente. Desculpa muito. Sei que o timing é terrível. Não se desculpe. Família vem primeiro. Mariana podia ouvir o estresse sangrando através. Só me mantenha informada, ok? E se você conseguir voltar amanhã, agradeceríamos muito. Já estamos com falta de pessoal. Vou tentar. Cuide-se, querida. A linha morreu. Mariana colocou o telefone para baixo. As mãos estavam tremendo agora. Bom, Juliano disse. Convincente. Acabei de mentir para alguém que só foi gentil comigo. Você acabou de salvar sua vida. Há diferença. Mariana queria argumentar. Não conseguiu. Ele puxou uma cadeira, sentou-se de frente para ela. Perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes. A gravata precisamente ajustada, a cicatriz leve acima da sobrancelha esquerda, a maneira como seus olhos escuros permaneciam absolutamente focados no rosto dela. Me conte sobre seu irmão, ele disse. O quê? Sua mentira. Me conte sobre ele. Real ou inventado? Real. O nome dele é Rafael. Ele tem 24 anos. É cozinheiro em um restaurante em Belo Horizonte. Mariana fez uma pausa. Por quê? Porque preciso saber se eles vão usar sua família contra você. A respiração de Mariana parou. Você acha que eles iriam atrás do Rafael? Acho que eles vão atrás de qualquer alavancagem que puderem encontrar. A voz dele era factual, implacável. E é por isso que preciso saber tudo sobre sua vida que pode ser armado. Isso é necessário. Ele se inclinou para a frente. Escute-me com muita atenção, Mariana. Essas pessoas não jogam limpo. Elas não se importam com suas dívidas estudantis ou seu estágio ou seu filme de conclusão. Elas se importam com controle. E agora você é uma variável que eles não podem contabilizar. Então, o que eu faço? Você fica esperta. Você fica útil. E você me deixa lidar com as partes que ficam bagunçadas. Ele segurou o olhar dela. Você consegue fazer isso? Mariana pensou em Rafael. Sobre seu apartamento em Copacabana, no Rio, com sua colega de quarto, que trabalhava em turnos noturnos. Sobre sua orientadora de tese, que já havia avisado que ela estava atrasada no cronograma. Sobre a vida que havia construído, precária e exaustiva,
E dela? Sim, ela disse. Bom, o telefone dele vibrou novamente. Ele olhou, então se levantou. Estamos nos movendo. Eles estão fazendo uma varredura do andar em 10 minutos. Para onde estamos indo? Para algum lugar onde eles não vão pensar em procurar. Ele pegou a mochila, entregou um dos laptops para Mariana. Carregue isso. Se alguém nos parar, você é minha assistente puxando arquivos para uma apresentação. O que realmente tem dentro? Coisas que você não precisa saber. Eles voltaram para o corredor de serviço. Os guardas haviam sumido, provavelmente se reposicionando para a varredura. Juliano se moveu rápido, puxando Mariana através de curvas que ela não reconhecia. Onde estamos? Ela sussurrou. 23º andar, suítes executivas. Ele parou em uma porta, usou outro cartão de acesso. Entre rápido. A suíte era massiva. Sala de estar, quarto visível através de portas duplas, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Parecia uma sala de exposição montada, intocada e perfeita. Isso é seu? Mariana perguntou. É meu agora. Ele trancou a porta, ativou a trava interna, então foi até as janelas e fechou as cortinas blackout. Vamos ficar aqui até eles terminarem a varredura. Quanto tempo isso vai levar? 2 horas, talvez 3. Ele colocou a mochila na mesa de centro. Sente-se. Temos trabalho a fazer. Mariana sentou no sofá. As almofadas eram caras, macias. Juliano pegou um tablet, abriu mais esquemas. Preciso que você me guie pelo seu cronograma de produção de amanhã. Cada configuração, cada movimento da equipe, toda vez que alguém acessar uma área restrita. Por quê? Porque em algum lugar nesse cronograma está o plano deles, e vamos encontrá-lo antes que eles executem. Trabalharam por 1 hora. Mariana explicou horários de chamada, configurações de câmera, a lista de tomadas do diretor de fotografia. Juliano fazia perguntas afiadas, tomava notas, conectava padrões que Mariana não havia percebido. Ele era brilhante, frio e implacável e brilhante. E em algum lugar naquela hora, Mariana parou de estar apavorada e começou a estar fascinada. Você pensa como uma diretora, Mariana disse em um ponto. Ele olhou para cima. O quê? A maneira como você está mapeando isso é como bloquear uma cena. Você está pensando em linhas de visão, timing. Quem está no enquadramento? Estou pensando em pontos de controle e janelas de exposição. Mesma coisa, vocabulário diferente. A boca dele se curvou. Realmente se curvou. Talvez você esteja certa. Foi o primeiro sorriso real que ela viu dele. Mudou seu rosto inteiro. O coração de Mariana fez algo estúpido e complicado. Ele percebeu. Os olhos dele capturaram os dela. Seguraram. O ar mudou. Então o telefone dele vibrou. O momento se quebrou. Ele verificou a mensagem e sua expressão ficou fria novamente. Eles terminaram a varredura. Estamos livres. E agora? Agora você fica aqui esta noite. O quê? Não é seguro você sair. Eles vão ter pessoas vigiando as saídas. Ele se levantou. Pegou a mochila. Ao quarto. Tranque a porta se quiser. Vou ficar aqui fora. Não posso simplesmente ficar em uma suíte de hotel com você. Pode e vai. Ele encontrou os olhos dela. Isso não é negociável, Mariana. Eles sabem quem você é. Eles sabem onde você mora. Se você sair deste hotel, está exposta. Mariana não perguntou por que não podia ter seu próprio quarto. A resposta era óbvia. Fazer check-in sinalizaria o sistema, e quem estivesse observando saberia exatamente onde encontrá-la. Ficar ali em um quarto já protegido a mantinha invisível. Como volto para o 7 amanhã sem ser pega? Elevador de serviço. 6 da manhã. Antes que os turnos de vigilância ativem completamente. A entrada da doca de carga. Sua equipe estará montando. Caos por toda parte. Você vai se misturar na confusão. A voz dele era factual, como se já tivesse mapeado cada passo. Vou te levar lá em segurança. A precisão disso deveria ser reconfortante. Em vez disso, lembrou Mariana de quão perigoso isso realmente era. Há um quarto.
Tranque a porta se quiser. Vou ficar aqui fora. Ele se moveu em direção ao quarto, tirou uma camisa da mochila. Você vai precisar trocar. Sua equipe vai reconhecer o que você está vestindo. Ele entregou a camisa. Era macia, cara. Grande demais. Mariana pegou sem discutir. O banheiro é por ali, ele disse, gesticulando. Há uma tranca na porta. Mariana foi ao banheiro, trocou para a camisa dele. Caía até a coxa, cheirava a cedro e algo mais escuro. Quando ela saiu, Juliano havia diminuído as luzes, puxado o laptop. Durma um pouco, ele disse sem olhar para cima. Amanhã vai ser mais difícil. Mariana se moveu em direção ao quarto, parou na porta. Juliano. Sim. Obrigada por me manter viva. Ele olhou para cima então. Os olhos dele eram escuros, inescrutáveis. De nada. Mariana fechou a porta, trancou, ficou ali vestindo a camisa dele e percebeu que acabara de fazer uma escolha que não podia desfazer. Lá fora, ela o ouviu falando baixinho ao telefone, fazendo arranjos, planejando. Ela deveria estar apavorada. Em vez disso, estava pensando na maneira como ele quase havia sorrido, a maneira como havia dito o nome dela como se importasse, a maneira como a mão dele havia se sentido nas costas dela, guiando-a através do perigo. Mariana subiu na cama, king size, absurdamente confortável, e não dormiu por horas, porque em algum lugar entre o elevador e este momento, ela havia parado de ser uma assistente de produção tentando sobreviver e começado a ser algo completamente diferente, algo para o qual ela ainda não tinha nome, mas teria muito em breve. O alarme no telefone descartável tocou às 5:30. Mariana não havia realmente dormido, apenas flutuado dentro e fora de uma semiconsciência inquieta, ouvindo Juliano se mover pela suíte, falando em vozes baixas ao telefone, planejando coisas que ela não conseguia ouvir claramente o suficiente para entender. Quando saiu do quarto, ele já estava vestido, terno diferente, mesma precisão letal. Ele olhou para ela, absorveu a camisa amassada em que havia dormido e entregou uma sacola de compras. Troque rápido. Saímos em 10 minutos. Dentro havia roupas de equipe de produção, calça jeans preta, camiseta preta simples, botas de trabalho, o tipo de uniforme anônimo que APs usavam quando precisavam desaparecer no fundo. De onde você tirou isso? Fiz uma ligação. Troque. Mariana trocou no banheiro, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo, verificou seu reflexo. Ela parecia cansada, estressada, exatamente como alguém que havia passado a noite em um hospital. Perfeito. Quando saiu, Juliano estava na porta, mochila na mão. Fique perto, não fale a menos que eu diga. Se alguém nos parar, você está exausta, e eu estou te levando de volta ao set. Entendido. Pegaram o elevador de serviço. Juliano se posicionou entre ela e a câmera, bloqueando o ângulo. A descida parecia interminável. 23 andares de silêncio e tensão. No 6º andar, o elevador parou. O coração de Mariana parou junto. As portas se abriram. Um guarda de segurança estava ali, não equipe do hotel. Um deles. Os olhos dele varreram sobre eles, demoraram em Mariana. A mão de Juliano se acomodou nas costas dela. Casual, possessiva. Ela está comigo. Problema médico ontem à noite. Estou retornando ela para a supervisora. A mão do guarda se moveu em direção ao rádio. Há algum problema? A voz de Juliano ficou fria, perigosa. O guarda hesitou, então recuou. Sem problema. As portas se fecharam. Mariana não respirou até chegarem ao nível da doca de carga. Foi por pouco, ela sussurrou. Foi esperado. Eles estão vigiando os elevadores principais, mas ainda não têm cobertura completa nas rotas de serviço. Ele verificou o relógio. Você tem 4 minutos para chegar ao salão de festas antes da chamada da manhã. Mova-se rápido. Se misture. Vou entrar em contato em 2 horas. Como? Ele entregou um pequeno ponto de comunicação, o tipo que a equipe de som usava. Mantenha isso com você. Vai parecer equipamento de produção. Mariana colocou no bolso. Juliano.
Ele segurou o pulso dela. Seja esperta. Não corra riscos. Se algo parecer errado, você sai. Achei que você tivesse dito para eu ficar útil. Disse para ficar útil, mas ficar viva é mais importante. O aperto dele apertou por um momento. Entende? Sim. Ele a soltou. Mariana caminhou pelas portas da doca de carga para o caos. A equipe estava em todo lugar. Grips carregando equipamentos. Eletricistas testando conexões, a pés correndo em 6 direções ao mesmo tempo. Chamada da manhã sempre era caos controlado, mas hoje parecia pior. Mariana pegou um rolo de cabo de um carrinho e jogou sobre o ombro. Camuflagem instantânea. Mariana. A voz de Jenna cortou o barulho. Ah, graças a Deus! Como está seu irmão? Mariana se virou, forçou a expressão em alívio exausto. Ele está estável. Estão mantendo ele em observação, mas ele está bem. Que ótimo! Estou tão aliviada. Ela parecia desgastada, prancheta, agarrada como uma tábua de salvação. Escuta, sei que o timing é terrível, mas estamos nos afogando aqui. Você pode cobrir a montagem do salão? Estamos atrasados no cronograma e os clientes estão chegando em 3 horas para a gravação da apresentação final. A apresentação final? É algum tipo de proposta de pacote de evento de luxo. O hotel quer filmagem da montagem do salão para os materiais corporativos deles. Ela empurrou uma lista de chamadas revisada para Mariana. É uma adição de última hora. Estão pagando o triplo da nossa diária, então estamos fazendo funcionar. Mariana escaneou a lista de chamadas e tudo se encaixou. A gravação do salão não fazia parte do contrato original. Havia sido adicionada ontem, 24 horas atrás, exatamente quando tudo começou. O horário de montagem, 11 da manhã às 2 da tarde. A apresentação corporativa, 2 às 4 da tarde. Acesso VIP apenas. Nenhum hóspede do hotel permitido no andar durante a filmagem. Isso não era uma gravação comercial. Isso era cobertura para a assinatura forçada de Juliano. Eles estavam usando a produção deles para trancar o andar, controlar o acesso e fazer parecer legítimo. As mãos de Mariana queriam tremer. Ela as manteve firmes. Mariana, você está bem? Sim, desculpa. Só cansada. Ela conseguiu sorrir. Vou cuidar do salão. Você é uma salvadora. Jenna já estava se movendo para a próxima crise. Me atualize em 1 hora. Mariana caminhou em direção ao salão, cabo ainda jogado sobre o ombro, mente correndo. O ponto de comunicação no bolso parecia pesar 1000 quilos. Esperou até estar sozinha no corredor de serviço, então o colocou. Juliano! A voz dele veio imediatamente. Estou aqui. Eles estão usando a gravação. A montagem do salão hoje não é real. É cobertura para o que estão planejando. Silêncio. Depois me conte tudo. Ela contou. A lista de chamadas revisada, o timing, o bloqueio VIP, a apresentação corporativa que não fazia sentido. 2 da tarde. Ele disse baixinho. É quando eles estão planejando a assinatura. Público, documentado, testemunhas por toda parte. Se eu recusar, tem dezenas de câmeras capturando. Se eu assinar, está registrado. Você pode recusar, não sem consequências. Eles deixaram muito claro. A voz dele estava apertada com raiva controlada. Eles são espertos. Usar sua equipe como cobertura significa que não posso agir contra eles sem arriscar baixas civis, incluindo você. Então o que fazemos? Nós interrompemos cuidadosamente. Mariana o ouviu se movendo, digitando algo. Você vai ser meus olhos dentro do salão. Preciso saber o layout, as posições das câmeras onde estão posicionando a segurança. Posso fazer isso. E Mariana, se você vir os membros falsos da equipe que identificou ontem, preciso saber onde eles estão e o que estão fazendo. Entendido. Mariana passou a próxima hora mapeando o salão como se estivesse planejando um assalto. Posições de câmera, 6 unidades principais, 2 portáteis circulando. Presença de segurança, 8 guardas posicionados em saídas e entradas. Todos eles se moviam errado. Alertas demais, coordenados demais. A montagem do palco, uma mesa longa, 2 cadeiras,
Documentos visíveis mesmo à distância. Era teatro. Parecia uma assinatura de contrato. E ali, perto da estação de Catherine, estava a AP falsa de jaqueta preta. Ela estava montando uma pequena câmera em um tripé, ângulo escondido apontado diretamente para a mesa de assinatura. Filmagem de seguro, prova que não podia ser contestada depois. Mariana relatou tudo para Juliano, mantendo a voz baixa, fingindo verificar equipamento. Bom trabalho, ele disse. Agora preciso que você faça algo mais difícil. O quê? Me consiga uma cópia daqueles documentos na mesa de assinatura. Preciso saber exatamente o que estão me forçando a assinar. O estômago de Mariana afundou. Eles estão no palco à vista de todos. Não tem como. Sua produção. Você tem acesso a todos os lugares. Encontre um jeito. Juliano, eu preciso disso, Mariana. Sem conhecer os termos, não posso contrariá-los. Mariana olhou para o palco. 8 guardas de segurança, dezenas de membros da equipe, câmeras por toda parte. Isso era loucura, mas ele estava certo. Ela tinha a cobertura perfeita. Me dê 20 minutos. Mariana pegou um medidor de luz e uma prancheta. Adereços que a faziam parecer oficial. Então caminhou direto em direção ao palco como se tivesse todo o direito de estar ali. Um dos guardas deu um passo à frente. Esta área está restrita. Estou verificando os níveis de iluminação para a gravação da apresentação. O diretor de fotografia precisa de leituras da posição da mesa. Ela ergueu o medidor de luz como se fosse um passe de bastidores. Vai levar 2 minutos. Ele hesitou. Mariana não esperou por permissão. Apenas passou por ele, subiu no palco e começou a tirar leituras. Os documentos estavam ali. 3 páginas. Texto denso. Linhas de assinatura na parte inferior. Ela fingiu ajustar o ângulo do medidor de luz, inclinou-se mais perto, leu o máximo que pôde. Transferência de território, acesso a rotas, cessão de contrato, assinatura de Juliano, reconhecendo transferência voluntária de controle operacional para a família Bandeira. Bandeira. Mariana arquivou o nome e, na parte inferior, uma cláusula que fez seu sangue gelar. Falha em executar este acordo, até o prazo estabelecido, resultará em confisco de ativos de garantia, incluindo, mas não limitado, a partes associadas atualmente sob custódia protetora. Partes associadas. Eles queriam dizer ela. Ela era a alavancagem escrita em um contrato. As mãos de Mariana tremeram. Ela as forçou firmes, tirou mais uma leitura de luz, então desceu do palco. Tudo certo, ela disse ao guarda. Obrigada, ele resmungou. Mariana se afastou devagar, casualmente, como se seu coração não estivesse tentando perfurar suas costelas. Encontrou um canto quieto, ativou o ponto de comunicação. Juliano, consegui. Me conte. Mariana recitou tudo o que havia lido. Cada cláusula, cada termo, o nome bandeira, a cláusula de garantia. Quando terminou, o silêncio do outro lado era absoluto. Então você está listada como garantia. Eu sei. Eles vão usar você como o ponto de pressão final. Se eu não assinar, eles te levam. Eu sei, Mariana. O que fazemos? Ela manteve a voz firme, profissional, como se estivessem resolvendo um problema de logística, não discutindo seu potencial sequestro. Ele ficou quieto por um momento. Depois estamos mudando o plano. Você está saindo daquele salão agora. Não posso simplesmente sair. Jenna precisa. Não me importo com o que Jenna precisa. Você está exposta. Se eu desaparecer de novo, vai levantar suspeitas. Eles vão saber que algo está errado. Mariana respirou fundo. Sou mais útil aqui. Posso ver o que estão planejando. Posso te passar informações. Você é mais útil viva. Não vou correr. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Não sou impotente. Não sou apenas garantia. Silêncio. Depois baixinho. Não, você não é. Então me diga o que você precisa. Outra pausa. Então há um dispositivo, pequeno, provavelmente escondido no equipamento audiovisual ou perto da mesa de assinatura. Está gravando tudo. Áudio, vídeo, filmagem de seguro que eles podem usar depois. Encontre. Desative se puder. Se não, marque a localização
E eu vou cuidar. Como vou saber o que estou procurando? Vai ser grau profissional, provavelmente disfarçado como equipamento de produção. Confie nos seus instintos. Você sabe o que pertence e o que não pertence. Mariana escaneou o salão novamente e ali, perto do palco, enfiado entre duas bolsas de câmera, estava uma pequena caixa preta que ela não reconhecia. Marca errada, posicionamento errado. Estou vendo. Não toque ainda. Espere até a equipe se mover para o almoço. Você terá uma janela de 5 minutos. Entendido. Mariana, a voz dele baixou. Se qualquer coisa der errado, se você se sentir insegura por um segundo sequer, você sai imediatamente. Me encontre. Eu cuido do resto. Onde você vai estar? Perto o suficiente. Amanhã se arrastou. Mariana se moveu pelo salão como um fantasma, verificando equipamentos, respondendo perguntas, observando tudo. A AP falsa de jaqueta preta ficou perto da câmera escondida, guardando-a. O cara da equipe de iluminação enrolou mais cabo, ainda fazendo errado. E os guardas a observavam. Não constantemente, mas o suficiente. Eles sabiam que ela importava, só não sabiam o quanto ainda. Ao 12:30, Jenna chamou para o almoço. A equipe se espalhou em direção ao catering. A AP falsa deixou seu posto. Mariana tinha sua janela. Moveu-se em direção às bolsas de câmera, agachou-se como se estivesse verificando uma conexão, estendeu a mão para a caixa preta. Procurando algo? Mariana congelou. A AP falsa estava atrás dela. Perto demais. Só verificando a fonte de energia, Mariana disse sem se virar. O diretor de fotografia disse que um dos packs estava drenando rápido demais. Isso não é um pack de bateria. Mariana se virou devagar, encontrou os olhos dela. Ela sorriu. Não alcançou os olhos. Você deveria almoçar. Você parece exausta. Estou bem. Eu insisto. A mão dela se moveu para a jaqueta. Não ameaçadora, apenas presente. Vamos, vou caminhar com você. Ela sabia. Mariana se levantou devagar, deixou o dispositivo onde estava, caminhou em direção à mesa de catering com ela ao lado como uma escolta. Na mesa de buffet, ela se inclinou para perto. Você é esperta. Vou te dar isso, mas está fora da sua liga. Não sei do que você está falando. Claro que não sabe. Ela pegou uma xícara de café. Aqui vai um conselho. Fique fora do caminho esta tarde. Faça seu trabalho. Vá para casa esta noite. Esqueça tudo que viu. E se eu não fizer? O sorriso dela se ampliou. Então você se torna parte do contrato permanentemente. Ela se afastou. Mariana ficou ali, xícara de café tremendo nas mãos. O ponto de comunicação crepitou. Mariana, fale comigo. Ela sabe, a AP falsa. Ela acabou de me ameaçar. Onde você está? Salão, área de catering. Fique à vista do público. Não vá a lugar nenhum sozinha. Estou me movendo agora. Movendo para onde? Para você. 10 minutos depois, houve uma comoção perto da entrada do lobby. Vozes elevadas. Alguém exigindo falar com a coordenadora de produção. Jenna passou correndo por Mariana. E agora o quê? Mariana seguiu. Juliano estava na porta, perfeitamente composto, falando com Jenna com o tipo de autoridade que fazia você esquecer de questioná-lo. Estou representando os interesses corporativos do hotel. Precisamos revisar a documentação de seguro antes da apresentação da tarde. Preocupações de responsabilidade. Jenna parecia desgastada. Não tenho tempo para isso agora, vai levar 5 minutos. Só preciso que sua assistente de produção me guie pelo cronograma e confirme os detalhes de cobertura. Ele olhou diretamente para Mariana. Você, venha comigo. Jenna acenou para Mariana ir. Vá resolver isso. Tenho problemas suficientes. Mariana seguiu Juliano para fora do salão, descendo um corredor lateral para uma escadaria de serviço. A porta se fechou atrás deles. Ele se virou para ela e, pela primeira vez desde que isso começou, Mariana viu algo próximo de medo nos olhos dele. Você está machucada? Não, só ameaçada. Me conte exatamente o que ela disse.
Mariana contou tudo. Ele ficou quieto por um longo momento, depois pegou o telefone, digitou rapidamente. Você está saindo deste prédio em 1 hora. Não. Sim, eles escalaram. Você não é mais segura aqui. E você? Mariana encontrou os olhos dele. O que acontece com você se eu fugir? Eu lido com isso. Sozinho contra quantos deles? O maxilar dele apertou. Isso não é sua preocupação. É sim. Ela deu um passo mais perto. Você me manteve viva. Você me protegeu. Você me fez útil. Não vou te abandonar agora só porque ficou perigoso. Mariana, já estava perigoso. Agora está mortal. Então precisamos ser mais espertos. Ela segurou o olhar dele. Você disse que há um dispositivo gravando tudo. Use isso. Grave eles me coagindo, grave eles ameaçando você, grave tudo que torna isso ilegal. Então você tem prova. Prova não importa quando você está morta. Importa quando você está viva. Mariana cruzou os braços. E eu posso ajudar a manter você vivo. Você conhece esse mundo. Eu conheço produção. Juntos, podemos fazer isso parecer legítimo enquanto documentamos tudo que os derruba. O silêncio se esticou entre eles. Então algo mudou na expressão de Juliano. Você quer virar o jogo contra eles? Quero transformar a armadilha deles contra eles mesmos, Mariana disse. Eles querem usar nossa produção como cobertura? Vamos dar a eles a cobertura, mas vamos posicionar nossas próprias câmeras, capturar cada ameaça, cada coerção, cada segundo de prova de que isso não é voluntário. Os olhos de Juliano se estreitaram. Você consegue fazer isso sem eles perceberem? Posso se você me disser exatamente o que precisa capturar. Ele puxou o telefone, abriu uma foto. Este homem, Antônio Bandeira. Ele é o chefe. Se ele aparecer, tudo que ele disser, tudo que ele fizer precisa estar gravado. Múltiplos ângulos. Som claro. Tempo carimbado. Mariana estudou a foto. Posso configurar câmeras de segurança disfarçadas como câmeras B-roll. Ninguém vai questionar equipamento extra em uma gravação comercial. Quanto tempo você precisa? 1 hora. Talvez 90 minutos. Você tem 45 minutos antes que eles comecem a montar para a apresentação. Então, é melhor eu me mover rápido. Ela se virou para ir. Juliano pegou o braço dela. Por que você está fazendo isso? Mariana olhou para ele. Para os olhos escuros que haviam a avaliado no elevador, a mão firme que a havia guiado através do perigo, a voz calma que havia a mantido viva. Porque ninguém deveria ser forçado a assinar sua vida embora. E por que você me deu uma escolha quando não tinha que dar? Estamos quites agora. Não estamos nem perto de quites. Então você pode me dever uma quando isso acabar. Ela puxou o braço livre. Agora me deixe trabalhar. Mariana voltou para o salão de festas como se nada tivesse acontecido. Pegou 2 câmeras pequenas do carrinho de equipamento, verificou as baterias, posicionou uma atrás de um arranjo de flores na mesa principal, ângulo perfeito para a mesa de assinatura. A segunda, ela escondeu em um falso teto, visão ampla de toda a sala. Ambas gravando continuamente, ambas com áudio direcional, ambas completamente invisíveis a menos que você soubesse onde procurar. 30 minutos se passaram. 40. Jenna apareceu ao lado dela. Os clientes estão chegando em 15 minutos. Está tudo pronto? Tudo pronto. Mariana verificou a lista de chamadas. As câmeras estão posicionadas, o som está testado, estamos prontos para gravar. Você é uma estrela. Jenna já estava correndo para a próxima crise. O ponto de comunicação crepitou. Feito, Mariana sussurrou. Ambas as câmeras ativas, gravando em cartões locais e transmitindo backup para a nuvem. Bom trabalho. Agora saia de lá. Não posso. Se eu sair agora, eles vão suspeitar. Preciso ficar até a apresentação começar. Então você fica à vista. Não perto do palco. Não perto dos guardas. Você opera uma câmera da parte de trás da sala e no segundo que a assinatura terminar, você sai. Entendido. Mariana, a voz dele ficou mais suave. Se algo der errado, não vai dar. Ela cortou.
Você vai expô-los. Eu vou capturar tudo e vamos sair disso vivos. Confie em mim. Uma pausa. Depois confio. As portas do salão se abriram. Homens de terno entraram. Não equipe de hotel, não equipe de produção. Os guardas. E no centro deles, um homem mais velho com cabelo grisalho e olhos que já haviam visto coisas demais. Antônio Bandeira. A apresentação estava prestes a começar. Mariana posicionou-se atrás de uma das câmeras principais, longe o suficiente para parecer parte do background da equipe, perto o suficiente para ver tudo. Antônio Bandeira moveu-se pelo salão como se fosse dono do lugar. E talvez fosse. Os guardas se espalharam, controlando saídas, monitorando ângulos. A AP falsa de jaqueta preta verificou o dispositivo escondido entre as bolsas de câmera. Tudo estava no lugar. Então Juliano entrou. Ele usava o mesmo terno impecável, a mesma calma controlada, mas Mariana podia ver a tensão na mandíbula, a maneira como os olhos dele varreram a sala antes de pousar nela por uma fração de segundo. Uma confirmação silenciosa. Estou aqui. Estou pronto. Bandeira sorriu. Mas foi o tipo de sorriso que não prometia nada bom. Vê o curso. Pontual como sempre. Vamos resolver isso rapidamente. Tenho outros compromissos hoje. Eles se sentaram à mesa. Os documentos foram colocados entre eles. A equipe de filmagem de Mariana se moveu em posição, capturando ângulos, fingindo que isso era apenas mais uma apresentação corporativa. As câmeras escondidas de Mariana gravavam cada palavra. Você sabe os termos, Bandeira disse, empurrando os documentos para frente. Território Sul transferido para nossa supervisão. Rotas de distribuição sob nosso controle. Você mantém as operações do Norte, mas responde a nós para decisões maiores. É razoável. É extorsão. Você está vestindo isso de negociação, mas ambos sabemos o que é. A voz de Juliano estava calma, mas carregava através da sala. Mariana viu a AP falsa olhar para a Bandeira. Ele acenou levemente. Continue gravando. Extorsão é uma palavra feia, Bandeira disse. Prefiro pensar nisso como reestruturação. Você está com problemas de fluxo de caixa. Estamos oferecendo liquidez em troca de parceria. Muito civilizado. Vocês sequestraram 2 dos meus associados. Mantiveram este hotel como território neutro apenas para evitar derramamento de sangue público. Ameaçaram civis. Juliano inclinou-se para a frente. Isso não é parceria. É conquista. As palavras ecoaram. Mariana verificou as câmeras escondidas. Ambas ainda gravando. Áudio claro. Tudo documentado. Bandeira suspirou. Você sempre foi dramático. Assine os papéis, vê o curso. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. E se eu recusar? Então a estudante de cinema que você decidiu adotar como assistente se torna nosso problema para resolver. Bandeira olhou diretamente para Mariana. Bonita garota! Seria uma pena se algo acontecesse com ela. O sangue de Mariana gelou. Mas ela manteve a câmera firme. Continuou gravando. Você acabou de ameaçar uma civil em território neutro. Juliano manteve a voz nivelada. Isso viola todos os acordos que temos. Acordos mudam. Bandeira pegou uma caneta, colocou sobre os documentos. Assine ou ela desaparece. Simples assim. O silêncio na sala era absoluto. Então Juliano pegou a caneta. Mariana assistiu, coração martelando, enquanto ele abria os documentos na página de assinatura. Sua mão pairou sobre a linha. Antes de eu assinar, Juliano disse calmamente. Quero confirmar os termos. Você está exigindo controle territorial, acesso à rota e autoridade de supervisão. Em troca, você garante minha segurança operacional contínua e a segurança de todos os associados, incluindo a garota. Correto. Isso está sendo gravado para seus registros. Bandeira gesticulou para o dispositivo escondido. Naturalmente, precisamos de documentação adequada. Então você não vai se importar que também esteja sendo gravado pelos meus registros. As sobrancelhas de Bandeira se juntaram. Do que você está falando? Juliano olhou para Mariana. Agora! Mariana tocou no rádio de produção. Câmeras 1 e 2 revelem posições.
As câmeras escondidas de Mariana acenderam indicadores vermelhos. As luzes de gravação brilharam de trás do arranjo de flores do falso teto. A sala inteira foi mapeada, todo o ângulo coberto. Vocês estão gravando há 40 minutos, Juliano disse. Cada ameaça, cada admissão de extorsão, cada violação de território neutro. E tudo está fazendo upload para 3 locais em nuvem separados que vocês não podem acessar. O rosto de Bandeira ficou vermelho. Você não se atreveria. Eu já atrevi. Juliano se levantou. E aqui está o que vai acontecer. Você vai destruir esses documentos. Vai liberar meus associados. Vai sair deste hotel e nunca mais vai me contatar novamente. Ou essas gravações vão para cada família, cada organização, todos os contatos que eu tenho. E todos vão saber que Antônio Bandeira ameaçou uma estudante universitária para forçar um acordo comercial. Os guardas se moveram, mãos indo para as armas. Juliano não vacilou. Vocês atiram em mim, as gravações são liberadas automaticamente. Configurei um homem morto switch. Vocês me tocam, vocês tocam nela. Tudo vai público, vocês perderam. A tensão era tão espessa que Mariana mal podia respirar. Então Bandeira riu. Baixo, sem humor. Você me enganou. Respeitável. Ele se levantou, gesticulou para os guardas recuarem. Você tem suas gravações. Eu mantenho minha reputação. Consideremos isso um impasse. Por enquanto. Ele olhou para Mariana. Você escolheu o lado errado, garota. Escolhi não ser garantia no contrato de outra pessoa. Mariana manteve a voz firme. Isso não é um lado, é um princípio. Bandeira olhou para ela por um longo momento. Então acenou para os guardas. Estamos saindo. Eles deixaram o salão. As portas se fecharam. A sala explodiu em confusão. Jenna correu até Mariana. O que diabos acabou de acontecer? Complicações de seguro, Mariana disse, ainda tremendo. Tudo resolvido. Acho que sim. Jenna parecia atordoada. Vou precisar fazer alguns relatórios. 3 horas depois, Mariana estava na mesma suíte executiva, assistindo Juliano fazer ligação após ligação, garantindo que os arquivos estavam seguros, que os associados estavam sendo liberados, que tudo estava verdadeiramente terminado. Quando finalmente desligou, ele se virou para ela. Você percebe que acabou de se envolver em uma guerra de máfia. Você percebe que acabou de usar técnicas de cinema para vencer uma guerra de máfia? Ela respondeu. Acho que estamos quites. Ele cruzou a sala, parou na frente dela. Não estamos nem perto de quites. Sua mão se ergueu, tocou o rosto dela gentilmente. Você me salvou. Nós nos salvamos. Foi trabalho em equipe, trabalho em equipe. Ele repetiu. E pela primeira vez desde que Mariana o conheceu, ele realmente sorriu. Amplo e genuíno e transformador. Posso viver com isso. 2 semanas depois, Mariana estava de volta à universidade, defendendo seu filme de conclusão de curso. Jenna havia escrito uma carta de recomendação brilhante, sem nunca saber exatamente o que havia acontecido naquela tarde no salão. O estágio permaneceu intacto. As notas permaneceram sólidas. Rafael, em Belo Horizonte, nunca soube quão perto havia chegado do perigo. Mas à noite, quando Mariana revisava as gravações que haviam salvado ambas as vidas deles, ela pensava na escolha que havia feito no elevador. A decisão de entrar em vez de correr, de atuar em vez de entrar em pânico, de permanecer em vez de fugir. Juliano entrou em contato 3 vezes, primeiro para confirmar que ela estava segura, segundo para perguntar se ela precisava de algo, terceiro para convidá-la para jantar. Ela disse sim, porque algumas histórias não terminam no momento em que o perigo passa. Algumas histórias apenas começam ali. No restaurante, ele lhe disse que havia saído do negócio. Completamente. Usou as gravações como alavancagem para negociar uma saída limpa. Estava começando algo legítimo agora. Consultoria de segurança para empresas que precisavam do tipo de proteção que ele poderia fornecer sem atravessar linhas. E você? Ele perguntou. Qual é o próximo? Me formar. Encontrar um emprego real.
Pagar essas malditas dívidas estudantis. Mariana sorriu. Viver uma vida maravilhosamente chata por um tempo. Chato está supervalorizado. Ele pegou a mão dela por cima da mesa. E se eu te oferecesse um emprego? Fazendo o quê? Consultoria de produção. Você conhece layout, logística, como mapear território e encontrar pontos cegos. Essas são habilidades valiosas. E dessa vez seria completamente legal. Ela considerou. Isso parece suspeitosamente como você tentando me manter por perto. Eu estou tentando te manter por perto. Ele não negou. Você é brilhante sob pressão. Você pensa rápido. E você me faz querer ser a pessoa que você viu naquele elevador. Alguém digno de ser salvo. Você já era digno de ser salvo. Todos são. Então sim, vou pensar na oferta de emprego. Mas primeiro, vou terminar a faculdade. Porque minha educação ainda é minha vida. Mesmo depois de tudo isso? Especialmente depois de tudo isso. Mariana apertou a mão dele. Você me ensinou que conhecimento é poder, que estar preparada salva vidas, que prestar atenção aos detalhes faz a diferença entre sobreviver e se tornar uma vítima. Vou terminar minha educação e então vamos conversar sobre usar essas habilidades para algo que importa. Eles brindaram. Há futuros mais seguros, há escolhas melhores, há elevadores que param nos andares certos, mas, principalmente, há encontros acidentais que mudam tudo. 6 meses depois, Mariana se formou com louvor. Juliano estava na plateia. 3 meses depois disso, ela começou na empresa de consultoria dele. Parceira igual, não assistente. Eles usaram técnicas de produção de cinema para ajudar empresas a identificar vulnerabilidades de segurança. Foi trabalho honesto, foi significativo, e foi deles. A vida de Mariana havia se dividido em antes e depois naquele dia no elevador. Mas o depois acabou sendo exatamente o que ela precisava. Às vezes a porta errada leva ao lugar certo. Às vezes entrar em pânico significa permanecer. Às vezes a pessoa mais perigosa na sala se torna a pessoa mais segura em sua vida. E às vezes, apenas às vezes, apertar o botão errado leva exatamente para onde você deveria estar. Essa história nos ensina algo fundamental sobre momentos de crise. A coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Mariana poderia ter fugido, poderia ter se tornado uma vítima passiva. Em vez disso, ela usou as habilidades que tinha, a atenção aos detalhes, o conhecimento do ambiente, a capacidade de atuar sob pressão para transformar uma situação impossível em uma oportunidade de sobrevivência. Na vida real, todos nós enfrentamos momentos onde precisamos escolher entre o seguro e o certo, entre nos proteger e proteger outros, entre fugir e permanecer. E o que essa história nos mostra é que as escolhas que fazemos nesses momentos definem quem nos tornamos. Não precisamos ser heróis. Só precisamos ser espertos, corajosos o suficiente para usar o que temos e dispostos a confiar que fazer a coisa certa vale os riscos. Porque no final, as melhores histórias da nossa vida não vêm dos momentos em que tudo deu certo. Elas vêm dos momentos em que tudo poderia ter dado errado. Mas escolhemos lutar de qualquer jeito. E chegamos ao final de mais uma história que espero que tenha mexido com você tanto quanto mexeu comigo ao criar. Se você chegou até aqui, sério, muito obrigado por dedicar esse tempo. Agora vem a parte importante. Quero que você se inscreva neste canal se ainda não é inscrito. Não é só porque eu preciso dos inscritos, mas porque toda semana eu trago histórias assim que fazem você pensar, sentir e refletir sobre a vida. E eu não quero que você perca nenhuma delas. Conta pra mim nos comentários. Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre sua segurança e fazer o que era certo? Como foi? O que você aprendeu? Essa comunidade aqui é incrível porque compartilhamos não só histórias, mas experiências reais. Então abre seu coração ali embaixo. E se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu a tensão, a emoção, se conectou com a Mariana ou admirou a coragem dela, compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo que precisa de inspiração, para aquela pessoa que está passando por um momento difícil e precisa lembrar que a coragem existe dentro de cada um de nós.
Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte dessa jornada. E lembra, às vezes o elevador para no andar errado por um motivo. Às vezes é exatamente onde precisávamos estar. Nos vemos na próxima história. Fica bem e fica forte.